Já na sequência 49 aqui esse texto aqui, bem bacana, né? Da parte operária, né, Daniel? Comente aí com a gente. Bem bacana, por quê, né? Eu comento muito em sala de aula, né, esse processo, que é o processo de alienação, né, que vem trazendo essa questão. Já estou dando a resposta, claro, né? Porque o argumento aponta o seguinte: o argumento, né, um texto do Castoriadis que fala sobre a instituição imaginária da sociedade. E o texto fala assim, ó, né, apresenta uma contradição interna do capitalismo caracterizada pela... Então vamos lá. Eu trabalhei muito essa questão dentro de sala de aula durante esses 3 anos, falando sobre a importância não só das teorias, né, teorias de Hegel, mas a própria teoria alemã do Karl Marx, que trabalha ou que ele vem apontando essa dimensão do homem enquanto elemento dentro de um sistema e uma engrenagem. E aí o aluno, e aí uma questão bem interessante que os professores de linguagem trouxeram, que é a interpretação do texto. Se ele consegue, né, ajustar, entender o conceito básico, né, do que é apontado aqui, como alienação, como críticas ao capitalismo, como outros conceitos, ele consegue matar a questão e não perder muito tempo. Era como a professora, né, comentou, né, lá naquele aulão que eles fizeram com ela. E aqui logo no início da questão fala assim, da questão 49, meninos: uma fábrica na qual os operários fossem efetiva integralmente simples peças de máquina executando. E aí você tem toda aquela dinâmica que o Pedro falou em sala de aula, que eu apontei, da Hannah Arendt, falando sobre, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, falando sobre, né, a banalidade do mal e as pessoas que estavam aí dentro desse ciclo e não conseguiam se projetar fora dele. E aí a questão aí você tem aqui, logo no início, na questão, na letra A, né, as respostas e os distratores são interessantes. Obsolescência associada ao uso da tecnologia. Vocês, né, responderam essa questão, eu vou ficar muito bravo. Então, orientação voltada à administração de conflitos, provavelmente não, está errada. Vamos pular aqui para D. Isonomia remanescente da geração de riquezas, não, errada. Produtividade vinculada ao fortalecimento da autonomia. Você não tem autonomia porque, como o texto aponta, você é uma peça no conjunto da máquina. E ele coloca aqui no finalzinho, né, executando cegamente as ordens da direção, né, pararia em 15 minutos. Então você é só uma peça alienada do sistema. A questão então, a resposta correta seria, né, alienação decorrente da organização do trabalho, que é uma teoria trabalhada em Marx, em Hannah Arendt, e trazendo esses elementos dentro dessa questão. Então isso foi trabalhado também, não só em sala de aula, mas também no nosso aulão. Então parabéns para aqueles que acertaram.